Boa tarde. Boa tarde, professor. Olá, Arthur. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo sim, professor, com o senhor. Tudo bem também, graças a Deus. Obrigado. Bem, vamos lá. Fazer a verificação da frequência, ok? Assim que eu chamar o nome de vocês, por favor, respondam presente. Turma C. Checando a presença da turma C. Ana Luísa, Beatriz Lodi, Brenda, Camilo, Gabriel, Gustavo, Isabela, João Pedro Sarmento, José Rafael, Judson, Júlia Lima, Júlia Pauline, Karina Coutinho, Karina Moreno, Lara Castro, Lara Cristina, Lara Fiorino, Lara Gouveia, Lara Nunes, Lara Vieira, Larissa Amaral, Larissa Martelete, Laura Esperandil, Pietro, Heine. Foi dado presença. Turma D. Checagem da frequência da turma D. Arthur Grace. Presente. Douglas. Presente. Henrique. Presente. Boa tarde, Henrique. Boa Júlia tarde. Gama. Presente. Boa tarde, Júlia. Letícia Cláudio. Presente. Letícia Amigo. Boa tarde. Boa tarde, Letícia. Letícia Palácio. Presente. Leívia Dalla. Presente. Lohana. Presente. Lucas de Brito. Presente. Lucas Gomes. Presente. Luísa Campos. Presente. Luísa Barbosa. Presente. Marcelo Zanon. Presente. Marciele. Presente. Marco Antônio. Presente. Maria Carolina. Presente. Maria Lara. Presente. Mariana. Presente. Matheus Ani. Presente. Matheus Alves. Presente. Matheus Mota. Presente. Vitor Hugo. Presente. Iago. Presente. Boa tarde, professor. Boa tarde, Iago. Boa aula. Obrigado. Turma F. Checagem da frequência da turma F. Ana Carolina. Presente. Marcela. Presente, Maria professor. Eduarda. Presente. Matheus. Presente. Nathalie. Presente. Boa tarde, Nathalie. Thaís. Tarde. Thaís Otelli. Tayla. Professor, ela tá aqui, só que não tá aparecendo a voz dela. Ela até tentou falar ali, ó. É o Obrigado. TS. Obrigado. Tainara. Presente. Thaisa. Presente. Tiago. Presente. Vitória. Presente. Vitório. Presente. Walter. Presente. Wellen.
Presente, professor. Boa tarde, Wellington. Boa tarde. Wellington. Presente, professor. Boa tarde, Wellington. Boa tarde, professor. Fala para você. Professor, a Thaís pediu para avisar que o Teams dela tá com a tela toda preta. Por isso que ela não tá conseguindo. Ela até mandou a foto para mim. E consta que ela tá na reunião, mas para ela não aparece nada. Ciente. Obrigado, Wellington. Nada. Aos que estão em casa, vocês conseguem enxergar bem a projeção do meu slide no modo apresentação? Sim, professor. Excelente. Muito obrigado pelo feedback. Eu vou pedir licença aos colegas que estão remotamente para aumentar a minha tonalidade de voz para que os que estão aqui presentes possam me escutar com perfeita dicção, ok? Vamos lá. Primeiramente, boa tarde. Hoje falaremos, o tema da nossa aula será sobre os eumintos de importância intestinal. Na nossa aula anterior falamos dos trematóides, hoje falaremos dos cestóides. As principais referências bibliográficas utilizadas para a presente aula foram o livro de Parasitologia Contemporânea do professor Marcelo Urbano Ferreira. Esse livro se encontra disponível na nossa biblioteca virtual. O Tratado de Infectologia, de Ricardo Veronese In Memória e Roberto Focaccia, do ano de 2015. Também utilizei o livro de Dinâmica das Doenças Infecciosas e Parasitárias de José Rodrigues Coura, é uma leitura que eu recomendo a todos, e também o livro de Rotinas de Diagnóstico e Tratamento das Doenças Infecciosas e Parasitárias de Walter Tavares e Luiz Roberto Marinho. Apenas fazendo uma breve revisão do conteúdo da nossa aula passada, os cestóides, assim como os trematóides, também são classificados como organismos plateumintos dentro da classe dos metazoários. Isso quer dizer que eles apresentam uma simetria bilateral, apresentam também um corpo achatado dorsoventralmente e ausência de cavidade celômica. Assim como os trematóides, os cestóides também não apresentam sistema esquelético, nem sistema circulatório e também sistema respiratório. Grande parte, já vimos que dos metazoários são hermafroditas, com exceção de alguns trematóides, como, por exemplo, do gênero Schistosoma. Sabemos que existe um dimorfismo sexual. E das duas classes de maior interesse para a medicina humana, existem os trematóides, da classe de Gené, e também os cestóides, que será o tema da presente aula. Esta tabela eu retirei do livro do Hobbes e Cotram, da base patológica das doenças, onde podemos observar os principais cestóides de importância na medicina humana. Então, esses cestóides que estão marcados, que estão grifados de vermelho, serão tema específico da nossa aula de hoje, porém é importante ressaltar também que nas nossas aulas práticas veremos outros cestóides de importância na medicina humana, porém de forma incomum, como o Diphyllobothrium latum, que é a tênia do peixe, Echinococcus multiloculares, a Hymenoptera diminuta, enfim, existem outras tênias que também podem ter vinculação alimentar e, eventualmente, também podem apresentar patologias entéricas em humanos, porém, as mais comuns pertencem ao gênero Taenia, ao gênero Echinococcus e Hymenoptera, sendo que a Taenia solium é conhecida popularmente como a tênia do porco, Taenia saginata, a tênia do boi, o Echinococcus granulosus, o cisto hidático unilocular, onde podemos observar a importância, dos caninos como um reservatório do organismo adulto. Então, hoje nós temos, por exemplo, o mercado PET, que é um mercado em expansão no nosso país, e aí, consequentemente, pode aumentar a ocorrência da hidatidose associado ao hospedeiro humano. E Hymenoptera nana, muito associado também à presença de roedores, a interação com roedores e, eventualmente, também a interação com humanos. Dentre os principais cestóides, então, que causam doenças no Brasil, no nosso país,
nós podemos ressaltar Taenia solium, Taenia saginata, Echinococcus granulosos e Menolepsis nana. Então, essas 4 espécies serão as espécies que eu vou abordar com mais ênfase na nossa aula de hoje, ressaltando que não existem apenas esses 4 cestódios de importância da medicina humana, existem outros, porém de menor ocorrência. Quanto a classificação filogenética, então, os cestódios, eles pertencem à classe Cestoda, dentro do filo dos plateumintos. Geralmente, eles se classificam em 3 formas morfológicas, são eles os ovos. É importante ressaltar que os ovos dos cestódios são ovos não operculados, a maioria dos cestódios apresenta ovos não operculados, e no interior desses ovos contém um embrião. Eu já havia comentado com vocês sobre o nome desse embrião nas aulas anteriores, e o nome técnico que dá ao embrião dentro de um ovo, durante o seu desenvolvimento embrionário, é embrião hexacanto, ou simplesmente oncosfera, ok? Então, todo o embrião, durante o seu desenvolvimento embrionário dentro do ovo, recebe uma terminologia técnica adequada, que é o embrião hexacanto, ou simplesmente a oncosfera. Lembrando que esses ovos, esse embrião, geralmente ele é provido de 6 acúleos. E nessa ilustração, quem seriam os acúleos? Seriam essas pequenas projeções que vocês estão observando nestes ovos. Então, essa projeção, por exemplo, seria um bom exemplo de um acúleo. Então, acúleos são projeções, são estruturas especializadas que permitem a fixação dessa oncosfera no interior do ovo. Uma interação, inclusive, bastante intrínseca. Dos ovos são projetadas as larvas, que geralmente essas larvas elas ficam localizadas na musculatura, geralmente na musculatura esquelética, mas também podem apresentar migração para vários órgãos, principalmente os pulmões e o coração, tanto de hospedeiros vertebrados, quanto de hospedeiros invertebrados. E essa é uma informação muito importante. As larvas, elas evoluem para o indivíduo adulto e, geralmente, esses adultos, eles habitam o trato gastrointestinal. Inicialmente, o intestino delgado e, posteriormente, podem migrar para outras partes do trato gastrointestinal. Lembrando que o indivíduo adulto dos cestódios, ele apresenta um grande pleomorfismo, podendo variar desde pequenos poucos milímetros até vários metros, conforme vocês poderão verificar durante as nossas aulas práticas. Aqui, então, apenas algumas ilustrações representativas, para mostrar o ovo, o indivíduo adulto, o quanto que esse indivíduo ele pode se desenvolver a partir do ovo. Aqui nós temos uma fotomicrografia de exame direto mostrando a oncosfera. Reparem a diferença de um indivíduo adulto, por exemplo, de Taenia, quando comparado, por exemplo, a um indivíduo adulto de Menolepsis nana, e comparado também o tamanho morfológico de um indivíduo adulto de Echinococcus granulosa. Então, reparem que os indivíduos adultos eles apresentam um pleomorfismo de tamanho. Vamos inicialmente falar das formas lavares, que apresentam uma grande diversidade de denominações. Lembrando, e essa é uma informação importante que merece ser descrita, geralmente essas formas larvárias, elas se desenvolvem no hospedeiro intermediário. Então, o hospedeiro intermediário faz a ingestão do ovo. Esse ovo, na luz intestinal, ele eclode, liberando a larva, a forma larvária, que estava inicialmente localizada como essa forma de oncosfera. Então, a oncosfera, quando ela é liberada a partir do ovo, ela é denominada de forma larvária. Toda regra existe sua exceção, e para os cestódios não é diferente. Então, em Menolepsis nana, conforme veremos mais adiante, é um dos poucos cestódios que apresentam um único hospedeiro, ok? Ao longo do seu ciclo de vida,
apenas um único hospedeiro. Então, a Embryolepis nana é uma exceção dentro do ciclo vital dos cestódios, quanto à questão do hospedeiro associado à forma larvária. Lembrando que a larva do gênero Taenia, ela apresenta denominações, nomenclaturas diferentes segundo o seu hospedeiro intermediário. Por exemplo, Taenia solium, cujo hospedeiro é o porco, a forma larvária de Taenia solium é denominada de cisticercus celulose, enquanto a forma larvária de Taenia saginata é denominada de cisticercus bovis, exatamente porque Taenia saginata apresenta como hospedeiro intermediário os bovinos. Okay? Lembrando que cisticerco é o nome específico da forma larvária do gênero Taenia. Okay? Então, a forma larvária associada ao gênero Taenia é denominada de cisticerco. E cada cisticerco, associado a uma espécie ou outra, existe uma denominação própria. Cisticercus celulose associado a Taenia solium e cisticercus bovis a Taenia saginata. Falaremos em detalhes nos próximos slides, principalmente quanto a cisticercus celulose. E podem reparar também nessa ilustração a característica morfológica dos diferentes cisticercos, ele muda, né? Entre Taenia, entre Echinococos granulosos, cuja forma larvária é denominada de idátide. A forma larvária de Echinococos granulosos é denominada de idátide, enquanto a forma larvária de Hymenoplepis nana é denominada de cisticercoide. Eu coloquei aqui um breve lembrete para vocês sobre o gênero Taenia, principalmente Taenia solium, na qual o homem ele pode albergar tanto a forma larvária quanto também o ovo de Taenia solium. Geralmente, quando o homem atua albergando a forma larvária de Taenia solium, geralmente ele atua como hospedeiro intermediário, o que também pode ocorrer associado ao gênero Echinococos. Quanto à estrutura, uma vez se tratar de um metazoário, é de se esperar que os cestódios eles apresentam um corpo achatado dorso ventralmente, semelhante a uma fita. A superfície desses organismos eles são recobertos pelo tegumento, e o tegumento ele é importante principalmente para a troca gasosa com o meio externo. Não apresentam um aparelho digestivo nem aparelho circulatório. Todos os cestódios são hermafroditas. E o processo de reprodução desses cestódios pode ocorrer principalmente por autofertilização ou fertilização cruzada entre dois organismos, ok? Importante ressaltar que Echinococos, principalmente o Echinococos granulosos, também é capaz de induzir reprodução assexuada, principalmente no hospedeiro intermediário. O corpo dos cestódios, ainda quanto à estrutura, é dividido em três partes principais. Uma parte anterior, denominada de escólex, e ele contém estruturas bastante proeminentes de fixação. Essas estruturas de fixação podem ser ventosas ou podem possuir acúlios, que são espinhos. Nós vamos ver que difere de uma espécie para outra, principalmente do gênero Taenia. A região do colo, que é a região de crescimento do verme, e a região do estróbilo. A região do estróbilo é dotada de vários segmentos especializados, e esses segmentos são denominados de proglotes. As proglotes podem ser divididas em proglotes jovens, proglotes maduras e proglotes gravídicas, conforme veremos
nos próximos slides. No hospedeiro definitivo, conforme mencionei anteriormente, estabelece a interação principalmente com a luz do intestino delgado, na qual o Scolex é o principal responsável pela fixação do verme à mucosa intestinal. Bem, importante ressaltar que geralmente no intestino delgado, de forma mais específica, no jejuno, é onde ocorre o desenvolvimento até a maturidade sexual, até o verme adulto. Lembrando que a infecção induzida pelos vermes adultos não é capaz de induzir lesões significantes no hospedeiro, motivo pelo qual acredita-se ser o principal fator mediador de um longo período de interação entre os cestódios e o organismo humano, ok? Essa interação ela pode durar de várias semanas até vários meses, podendo chegar, inclusive, a vários anos. Quanto à alimentação, nós falamos da importância do tegumento, né, recobrindo o corpo desses indivíduos. Então, o tegumento também é responsável pela absorção de substâncias semidigeridas, e, inclusive, a reprodução, conforme mencionei anteriormente, pode ocorrer por autofecundação ou fecundação cruzada entre as proglotes, principalmente proglotes jovens ou proglotes maduras, de um mesmo parasita ou de outros parasitas. Quanto ao aparelho reprodutor, e aí eu vou falar da questão dos segmentos especializados, do estróbilo. Geralmente é constituído de proglotes jovens, proglotes maduras e proglotes gravídicas. Essas proglotes, elas se assemelham muito à forma de anéis, pequenos anéis, anéis gelatinosos. As proglotes jovens apresentam um esboço do genital hermafrodita. As proglotes maduras, geralmente, elas contêm os órgãos masculinos e também os órgãos femininos, sendo que os órgãos masculinos, através de um processo denominado de protandria, é o primeiro a se desenvolver nas proglotes maduras. Resultado do processo de hermafroditismo, da reprodução associada ao hermafroditismo, ocorre a formação dos ovos. E estes ovos, eles são depositados, eles permanecem depositados em proglotes especializadas, denominadas de proglotes gravídicas. Então, eu vou chamar muito a atenção de vocês quanto ao processo de reprodução desses cestódios, no caso de indivíduos maduros, né, sexualmente, principalmente para as proglotes maduras, que é onde ocorre, onde estão associados o aparelho reprodutor, masculino e feminino, maduros, né, são responsáveis aí pelo processo, principalmente de autofecundação. De forma ilustrativa, mencionamos muito, né, as três principais estruturas dos cestódios. Então, podemos separar o Scolex, e o Scolex, ele apresenta diferentes morfologias, segundo cestódios específicos. Reparem que pode ser Scolex portando sulcos, portando ventosas musculares, ou também, além das ventosas, portando ganchos especializados denominados de acúlios. Logo após o Scolex, existe a região do pescoço, denominada tecnicamente de cólon, que é a região de crescimento do verme, e posteriormente a região do estróbilo, onde podem ser encontradas as proglotes imaturas, as proglotes jovens ou proglotes maduras e as proglotes gravídicas. São nas proglotes gravídicas onde são encontrados, os ovos, ok? Falamos sobre o processo de interação, sobre o tempo de interação. Lembrando que esses vermes adultos, eles podem estabelecer, já existe relato de casos na literatura,
de período de 25 anos de interação com o hospedeiro. Um aspecto importante quanto aos cestódios. Geralmente, um parasita, né, no caso da tênia, por exemplo, uma tênia é capaz de parasitar um hospedeiro definitivo. Os mecanismos, acredito que mecanismos imunológicos, né, durante esse tempo de interação tão longo, este parasita ele adquire mecanismos imunológicos que capacitam evasão e reconhecimento por células do sistema imune do hospedeiro humano. Inclusive, o hospedeiro humano passa a não reconhecer os antígenos daquele verme como moléculas a serem combatidas, de forma que a interação, principalmente entre as tênias e o organismo humano, é uma interação que muitas vezes passa despercebida pelo sistema imunitário humano. Por esse motivo, que as tênias são popularmente conhecidas como solitárias. Então, onde existe uma tênia parasitando a luz intestinal, geralmente outra tênia não consegue se fixar, não consegue estabelecer essa interação com o mesmo organismo humano. Lembrando que ainda é muito pouco conhecido o mecanismo de regulação, pelo qual um indivíduo apenas consegue parasitar o organismo humano. Lembrando que as proglotes gravídicas são responsáveis por conter uma concentração variando entre 50 a 100 mil ovos, e os ovos são ovos esféricos, por proglotes. Fazendo um breve comparativo entre os trematódios e os cestódios, a taxa de oviposição dos cestódios é bem maior do que a taxa de oviposição dos trematódios. Inclusive, conforme veremos nas nossas aulas práticas, os ovos de cestódios são os ovos bem menores, morfologicamente falando, em tamanho, são bem menores quando comparado aos ovos de trematódios. E está diretamente associada à maior capacidade de perpetuação destes cestódios no ambiente quando comparado, por exemplo, aos trematódios. Mencionamos as duas espécies de maior importância, e vocês já devem ter esse conhecimento prévio, né, sobre Taenia solium e Taenia saginata. Porém, eu gostaria apenas de enfatizar algumas diferenças macro e micromorfológicas importantes. Quanto à morfologia do Scolex, já comentamos brevemente e agora eu vou detalhar. Lembrando que Taenia solium, conforme estamos observando nessa ilustração, é um Scolex que apresenta, além de ventosas musculares, também acúlios presentes nessa estrutura chamada de rostelo, ok? Enquanto Taenia saginata apresenta apenas 2 pares de ventosas musculares. Quanto à morfologia das proglotes maduras e também a morfologia das proglotes gravídicas, existe diferença, conforme estamos observando nessas ilustrações. Aqui nós temos uma proglote madura e aqui nós temos uma proglote gravídica. Proglote madura e proglote gravídica. Além, então, do Scolex, as proglotes. Reparem das proglotes gravídicas que em Taenia solium, que está aqui à direita, e Taenia saginata à esquerda. Em Taenia solium, a proglote gravídica de Taenia solium, ela apresenta de 7 a 12 ramificações em cada haste uterina, muito semelhante ao padrão dendrítico. Enquanto na proglote gravídica de Taenia saginata, existe um número maior de ramificações, entre 15 a 30 ramificações em cada haste uterina. E ao contrário de Taenia solium, que apresenta um padrão dendrítico, a proglote gravídica de Taenia saginata apresenta um padrão dicotômico. Professor, lá em trematóides, você falou que os ovos apresentavam diferenças micromorfológicas, que era muito fácil identificar uma espécie de xistossoma, por exemplo, pelo formato do ovo.
Nas tênias, por exemplo, a gente segue o mesmo padrão de identificação? A resposta é não, pois conforme podemos observar, ovos de Taenia solium e de Taenia saginata apresentam morfologias muito semelhantes, de forma que não proporcionam a caracterização a nível de espécie. Quanto ao hospedeiro intermediário, Taenia solium apresenta como hospedeiro intermediário o porco e Taenia saginata apresenta como hospedeiro intermediário os bovinos. O processo de cisticercose, conforme veremos adiante, ele está presente na teníase mediada por Taenia solium e ausente, não há ainda descrição associada à literatura associada à cisticercose na teníase por Taenia saginata. Quanto à liberação das proglotes, esse aspecto é um aspecto muito importante do ponto de vista clínico, para um diagnóstico presuntivo importante, específico. Muitas vezes, a proglote associada à Taenia solium são eliminadas em grupos nas fezes. Então, é para se observar a presença de proglotes sendo eliminadas em grupos. E essa é uma característica de teníase por Taenia solium. Enquanto na teníase por Taenia saginata, essas proglotes elas são liberadas de forma individualizada. Eventualmente, também pode apresentar uma expulsão ativa. Eventualmente, no caso de teníase por Taenia saginata, ovos também podem ser eliminados. Onde eu quero chegar? Atenção para o ciclo evolutivo da teníase. É pouco comum o hospedeiro definitivo liberar ovos misturados ao bolo fecal. Geralmente, misturado ao bolo fecal, é eliminado para o ambiente as proglotes gravídicas. Então, os ovos estão contidos dentro das proglotes e assim são eliminados para o ambiente. Tudo bem? Pode sim ocorrer a eliminação dos ovos para o ambiente, porém em casos específicos associados à teníase por Taenia saginata. Muita atenção a esta observação. Lembrando que os ovos eles são micromorfologicamente indistinguíveis entre Taenia solium e Taenia saginata. Quanto ao ciclo evolutivo da teníase, então, a etiologia associada à Taenia solium, Taenia saginata, é denominada de teníase, ok? Teníase. E como seria, então, o ciclo evolutivo, bem breve, associado à teníase? Inicialmente, ele ocorre pela deposição das proglotes, contendo ovos gravídicos, no solo. Nas fezes, alguns animais, esses ovos eles vão se misturar à vegetação. E, eventualmente, alguns animais, como os bovinos, que fazem a pastagem, né, que fazem a alimentação da pastagem, podem, eventualmente, ingerir estes ovos. Estes ovos, então, eles eclodem no trato gastrointestinal, tanto de bovinos quanto de suínos, liberando a oncosfera. Essa oncosfera ela evolui para a sua forma larval, que é a forma de cisticerco. Este Acho que a net dele caiu. Travou? É, Eu acho aqui que travou caiu. também. Aqui travou também.
Boa tarde, colegas que estão em casa. Vocês estão me escutando direitinho? Sim, professor. Estamos sim, professor. Excelente. Professor. Excelente. Vamos retomar a nossa aula. Professor, o senhor se Pois não. importaria de iniciar o ciclo novamente? Vou iniciar agora, tá bom? Por favor. Obrigada. Obrigado a vocês. Vamos lá. Lembrando, então, que no caso da teníase, ok? No caso da teníase, do ciclo vital da teníase, o hospedeiro humano, misturado ao bolo fecal, elimina no ambiente as proglotes gravídicas. Eventualmente, ovos podem ser eliminados ativamente também. Estas proglotes, elas se misturam à vegetação, ao solo úmido. Eventualmente, essas proglotes também podem eclodir, liberando os ovos no ambiente, de forma que animais que fazem uso da vegetação como fonte alimentar, como, por exemplo, bovinos, principalmente, e animais que apresentam hábitos coprófagos, como suínos, geralmente se alimentam ou da matéria vegetal ou da própria matéria orgânica. Neste caso, os ovos são ingeridos, a oncosfera ela é liberada, o ovo eclode liberando essa oncosfera que ocorre em sua primeira fase de maturação para a forma de cisticerco. Este cisticerco, na luz intestinal, ele migra principalmente para a musculatura esquelética, mas também podem ocorrer migrações para outros órgãos distantes, como o coração, pulmões, enfim. Estas larvas, então, elas desenvolvem nesses tecidos, principalmente na musculatura. Uma vez que esse animal ele é abatido para alimentação, estas larvas inseridas nessa musculatura podem ser ingeridas pelo hospedeiro humano, devido à alimentação com proteína de origem animal. Estas carnes, essas proteínas, quando não apresentam uma regulação sanitária adequada, elas podem sim ser objeto de nutrição, de alimentação de humanos. Essas proteínas, então, de origem animal, tanto bovina quanto suína, se mal armazenadas, se mal preparadas ou preparadas de forma inadequada, principalmente durante o processo de cocção, pode permitir com que essas larvas elas infectem o organismo humano. Então, uma vez que o homem ele faz a ingesta destes cisticercos presentes na musculatura, principalmente, ele proporciona com que estes cisticercos se desenvolvam até o indivíduo adulto no trato digestório, principalmente no intestino delgado, com ênfase ao jejum, ao duodeno, ok? Então, é importante ressaltar que, na aquisição da cisticercose humana, no caso da teníase, ocorre a ingestão das larvas. No caso da cisticercose humana, ocorre a ingestão dos ovos de Taenia solium, né? Que está representado aqui nessa ilustração à esquerda. Professor, quando o homem pode deixar de ingerir a larva e ingerir os ovos? Principalmente quando ele faz uso de vegetais que são higienizados, que são cultivados de forma inadequada.
Existem alguns cultivares, principalmente os familiares, que apresentam uma baixa informação sobre a importância dessa parasitose, que ainda fazem a adubação da sua horta com fezes humanas. Isso acontece. E, eventualmente, estas fezes humanas, contendo estes cisticercos e, eventualmente, os ovos, pode entrar em contato com estes vegetais crescem, o homem faz a ingesta desses vegetais contendo os ovos. E aí, ao invés de ingerir a larva, o cisticerco, ele ingere o ovo, atuando assim como um hospedeiro intermediário acidental. Okay? Professor, Pois não. no caso, esse ciclo então não terminaria quando o ser humano ingere o ovo dessa tênia? Termina, porque, na verdade, ele segue o mesmo fluxo da larva, só que o ovo vai... A pergunta da colega é, professor, então esse ciclo ele nunca termina? Bem, dependendo da condição sanitária na qual se encontra esse indivíduo, não termina mesmo, né? Mas de uma forma natural, este ovo, então, ele eclode, liberando o cisticercose, a larva cisticercose, na luz intestinal. Essa larva cisticercose vai se desenvolver e vai se desenvolver para o indivíduo adulto, porém sem a presença deste hospedeiro intermediário. O homem vai atuar como hospedeiro intermediário e, a partir do desenvolvimento desse cisticercose, ele atua como hospedeiro definitivo. Tá ótimo, obrigado, professor. Oi? A pergunta da colega é, professor, qual a proteção que essa larva vai ter ao passar pelo suco estomacal, pela ativação do suco estomacal? Falaremos sobre esse tema num slide específico sobre o desenvolvimento do cisticercose, tá bom? Como? A pergunta da colega, professor, quando o hospedeiro humano ele ingere o ovo, vai apresentar sintomas mais graves da doença quando ocorre a ingestão da carne? Com certeza, com certeza. E aí nós vamos ver cada um desses sintomas nos nossos próximos slides. Vamos lá. Lembrando, então, quando associado à tênia solium, a nateníase, o homem atua como hospedeiro definitivo e o porco atua como hospedeiro intermediário. Neste caso, no porco, ocorre a forma que nós denominamos de cisticercose suína, ok? Lembrando que o verme adulto, geralmente esse verme adulto, ele se desenvolve no hospedeiro definitivo. O verme adulto de tênia solium, ele contém entre 800 a 1.000 proglótides. E o comprimento total pode chegar de 2 a 4 metros, podendo, inclusive, chegar até 8 metros de comprimento, tá bom? O verme adulto, no caso, no hospedeiro definitivo. Quanto ao tempo, eu sempre fico tenho muita atenção quanto ao tempo de desenvolvimento destes parasitas no hospedeiro definitivo, no caso do homem. Geralmente ocorre num prazo entre 5 a 12 semanas. Então, reparem que o tempo de desenvolvimento da larva no hospedeiro definitivo é relativamente grande. Lembrando que o Scolex de tênia solium,
Ele contém dois pares de ventosas associadas a uma coroa, que tecnicamente é denominada de rostelo, e este rostelo ele é dotado de uma dupla cadeia de ganchos, denominados de acúlios. Então, usando uma terminologia técnica de alta qualidade, podemos falar que o Scolex é dotado de dois pares de ventosas, associados a um rostelo, contendo dupla cadeia de acúleos. Ok? As larvas são denominadas de cisticercos, no hospedeiro intermediário. O cisticerco está sempre associado ao hospedeiro intermediário, enquanto o ovo contém em seu interior a oncosfera, ou também denominada de embrião hexacanto. Lembrando que a oncosfera, no seu estágio já de maduro, em seu último estágio larval intraovo, contém 3 pares de acúlios, conforme nós vemos na ilustração anterior. Fazendo algumas observações, né, ao microscópio eletrônico, também ao microscópio óptico, principalmente da estrutura do Scolex de Taenia solium, reparem as ventosas, 2 pares de ventosas muito musculares. Nós temos o rostelo, e o rostelo ele é dotado de uma dupla cadeia de acúleos. Aqui nós podemos ver também a proglote gravídica de Taenia solium. E as 3 formas morfológicas de Taenia, né? Na verdade, o desenvolvimento da larva cisticercoide, que nós mencionaremos em detalhes nos próximos slides. Lembrando que as proglotes gravídicas, elas se destacam periodicamente do estróbilo. Professor, você falou que elas são liberadas em grupos. Com certeza, elas são liberadas em grupos de 5 a 6 proglotes gravídicas misturadas ao bolo fecal. Quanto à liberação dos ovos, a partir dessas proglotes gravídicas, nós vimos que essa liberação dos ovos, a liberação dos ovos, a partir dessa proglote gravídica, ela tem muita importância no ciclo vital desse parasita. E geralmente ocorre pela ruptura dessas proglotes gravídicas, que pode ser antes ou depois de serem destacadas do estróbilo. Quanto ao ciclo evolutivo, geralmente, em linhas gerais, a liberação desses ovos ocorre após os ovos serem, o estróbilo ser liberado no ambiente. Em geral, o homem atua como hospedeiro definitivo a partir da ingestão de carne suína crua, geralmente na forma de carpaccio, ou mal passada, contendo estes cisticercos. Em geral, essa carne contendo cisticercos é vendida nas feiras populares como a carne contendo canjiquinha, né? Então, na carne, você vê inserida na musculatura esquelética vários pontos esbranquiçados ou até amarelados, que muitas vezes é confundida com a maciez da carne pelo público leigo, ok? Então, a carne geralmente é vendida nessas feiras populares com o nome de canjiquinha, carne com canjiquinha. Quanto à passagem desses cisticercos, colega, pelo estômago, quando em atividade pelo suco gástrico, né? Estes cisticercos, eles são promovidos, ocorre uma promoção do processo de evaginação desse cisticerco. Então, quando o cisticerco ele é estimulado tanto pelo suco gástrico quanto pelos sais biliares, ocorre o início da maturação, do desenvolvimento dessa larva cisticercoide. Então, é necessário que ocorra o estímulo, tanto pelo suco gástrico quanto pela ação adstringente dos sais biliares, para ocorrer essa evaginação, início do desenvolvimento da larva cisticercoide. E, posteriormente, ocorre a fixação. Não devemos nos esquecer
da presença dos acúlios associados a essa forma larvária, e graças a esses acúlios ocorre a fixação e posterior desenvolvimento do verme adulto, principalmente na mucosa do jejuno. A partir do desenvolvimento, da maturação sexual, culmina com a liberação com a taxa de oviposição. No hospedeiro intermediário, suínos, geralmente eles têm hábitos coprófagos, então eles se alimentam de fezes humanas, onde estão localizados os ovos, principalmente nas proglotes, que estão inseridos tanto no solo quanto na vegetação. Uma vez ingeridos esses ovos, ocorre a liberação do embrião da oncosfera no tubo digestivo. A partir dessa liberação, ocorre uma penetração, uma invasão tecidual ativa dessa larva cistercóide na parede intestinal e uma intensa migração, principalmente com disseminação linfática e hematogênica para outros órgãos e outros tecidos, conforme nós podemos observar, principalmente para a musculatura esquelética. Então, cada ponto deste que vocês estão vendo é ponto de desenvolvimento de uma larva cisticercoide associada à musculatura esquelética. Aqui nós podemos ver uma musculatura, uma grande carga parasitária. Sobre os suínos, o papel dos suínos no ciclo evolutivo da Taenia solium, eles apresentam hábitos coprófagos, daí a importância de uma regulação, de uma vigilância sanitária rigorosa no cultivo, na pecuária de suínos, exatamente para medidas profiláticas associadas à teníase e, consequentemente, também à cisticercose. Lembrando que a infecção dos suínos ocorre a partir da ingestão de fezes humanas, contendo ovos ou principalmente proglotes gravídicas. Quanto à teníase, então existem duas formas parasitárias associadas ao ciclo evolutivo de Taenia solium: a teníase e a cisticercose. O que seria a teníase? Então, a teníase é a transmissão da infecção ao hospedeiro humano através da ingestão de carne suína, mal cozida ou crua, in natura, contendo o estágio larval do cisticerco, enquanto a cisticercose é a transmissão da infecção ao homem a partir da ingestão dos ovos, principalmente pelo processo de autoinfecção. Lembrando que a partir da eclosão das oncosferas, no caso da cisticercose, ocorre a invasão da mucosa, com disseminação hematogênica, principalmente, e posterior diferenciação dessas larvas em cisticercos nos diferentes tecidos do paciente, principalmente na musculatura. Apenas um breve apanhado sobre o ciclo evolutivo da cisticercose, ressaltando a importância, da deposição dos ovos, ou eventualmente das proglotes, no ambiente, que este estágio é o estágio tanto de diagnóstico, no caso da observação das proglotes, quanto estágio infectivo, no caso dos ovos. Eventualmente, esses ovos, eles entram na ingesta do homem. Estes ovos, então, eles eclodem, liberando a larva cisticercoide, que, em contato com o suco gástrico e com sais biliares, dá início ao seu processo de desenvolvimento. Essa larva cisticercoide, então, ela migra ativamente, perfura a parede intestinal e é disseminada por via hematogênica para outros órgãos e outros tecidos, principalmente a musculatura esquelética e, de forma de maior importância na medicina humana, a neurocisticercose. Então, a cisticercose humana ocorre pela ingestão de ovos de Taenia solium. Estes ovos, eles eclodem, liberando a larva cisticercoide, que nós sabemos muito bem se tratar de cisticercos celulose. Então, nesse caso, o homem atua como hospedeiro intermediário
acidental, ok? Quanto ao quadro clínico da cisticercose, depende de 3 fatores principais: da carga parasitária, do número de cisticercos que foi ingerido e do estágio metabólico destes cisticercos, se eles estão metabolicamente ativos ou inativos, da resposta imunológica do hospedeiro, como se encontra o estado de imunossupressão ou imunocomprometimento deste hospedeiro, e o número e a localização das larvas nos diferentes tecidos, principalmente tecido cardíaco, tecido muscular, tecido cerebral e assim por diante, pulmonar. Lembrando que a cisticercose, ela apresenta como CID-10 o número B69. E de acordo com a localização da larva, reparem que, de acordo com a localização da larva, ocorre a mudança do CID-10. A larva pode, então, estar localizada no sistema nervoso central, no tecido ocular, outras localizações e de forma também não especificada. Desculpa. Como ocorre, então, o desenvolvimento de cisticercocelulose no hospedeiro humano? Nós sabemos que esta larva ela sofre a ação do suco gástrico e dos sais biliares. Então, estes dois componentes são os responsáveis pela degradação da camada de quitina que recobre o ovo, que nós estamos observando aqui na letra A. Reparem que nós já conseguimos observar os 3 pares de acúleos. No intestino delgado, os sais biliares que contêm propriedades adstringentes, eles são os principais responsáveis pela ativação e liberação das oncosferas. E as oncosferas são as responsáveis pela migração e também pela invasão do tecido, posteriormente disseminação hematogênica, principalmente pelos vasos mesentéricos. Então, muita atenção ao plexo mesentérico. Através da disseminação, principalmente a disseminação hematogênica, estas oncosferas, elas apresentam um tropismo muito grande para tecidos que apresentam alta concentração de oxigênio. Geralmente são parasitas muito aeróbicos. E é exatamente graças a essa alta concentração de oxigênio que ocorre a maturação dessa larva para a condição de cisticerco. Então, de cisticercocelulose para a forma larvária de oncosfera até cisticercocelulose, o principal mediador é a alta concentração de oxigênio. Assim, a partir do desenvolvimento de cisticercocelulose, esse parasita ele pode ser encontrado com maior frequência em tecidos de maior oxigenação, como o sistema nervoso central, a musculatura esquelética e o tecido celular subcutâneo. Existem poucos relatos na literatura, mas existe associação de cisticercocelulose também com a medula espinhal, globos oculares, geralmente cisticercose ocular é motivo de perda da visão, ok? Evisceração. Então, muito importante a associação da cisticercose ocular, coração, pulmões, pleura e órbita ocular. Lembrando que a cisticercose é a apresentação mais comum e mais relevante também da cisticercose humana, que pode acometer córtex cerebral, meninges e também os ventrículos. Uma pergunta que vocês poderiam me fazer: professor, as larvas elas permanecem ativas no tecido? Geralmente essas larvas são induzidas à morte quando associadas a esses tecidos. E quando elas são associadas à morte, elas induzem uma resposta inflamatória bastante intensa. E graças a essa resposta intensa da inflamação, ocorrem os sinais e sintomas característicos da neurocisticercose. Conforme vocês podem observar nessas ilustrações, a partir da destruição dessa larva pelo sistema imunológico,
ocorre um processo caseoso, com a formação de vários nódulos calcificados. E são estes nódulos calcificados que são observados no exame por imagem, principalmente na tomografia. Sinais e sintomas característicos da neurocisticercose, principalmente convulsões, déficit motores, distúrbios visuais e também cefaleia e náusea. Geralmente, essa cefaleia e náusea, ela é característica, ela é resultante de uma importante hipertensão craniana, conforme vocês podem observar nessas ilustrações. E reparem que aqui está presente, né? Está sendo ilustrado a forma larvária de cisticercose associado ao sistema nervoso central. Algumas ilustrações, previamente para associar a cisticercose no tecido cardíaco, cerebral. Reparem a formação de grânulos caseosos, também no tecido ocular. Repare que o cisticerco ele induz processos bastante importantes, principalmente no tecido subconjuntival, né? E lá no exame de diagnóstico do histológico, pode ser observada a presença dessas larvas de forma mais intensa. Lembrando, então, que o cisticerco ele é constituído de duas partes principais: a parede do cisto e o escólex. Aqui uma breve tabela comparativa entre teníase e cisticercose associado a Taenia solium. Eu acho que é muito importante, né, vocês estudarem, vocês observarem com bastante cuidado essa comparação. Quanto à Taenia saginata, o hospedeiro definitivo é o homem, o hospedeiro intermediário são os bovinos. Reparem que a taxa de oviposição gira em torno de o verme adulto ele apresenta um tamanho que pode variar entre 1.000 a 2.000 proglotes. Geralmente é bem maior quando comparado à Taenia solium. O desenvolvimento ele é muito semelhante à Taenia solium, entre 10 a 12 semanas para o indivíduo adulto, no hospedeiro definitivo. O comprimento ele gira em torno de 4 a 6 metros, podendo chegar inclusive a 12 metros de tamanho. Quando associado ao hospedeiro intermediário, estas larvas, geralmente, assim como na teníase por Taenia solium, na Taenia saginata também induz a processos granulomatosos, principalmente no tecido cardíaco e também na musculatura esquelética. E aqui está sendo demonstrado no bovino. Ocorre também um destacamento constante das proglotes gravídicas a partir do estróbilo, sendo que na teníase por Taenia saginata, as proglotes elas migram de forma individual. E com muita atenção, os ovos eles podem ser liberados livremente no ambiente se houver ruptura de proglote gravídica. Lembrando que no mundo há aproximadamente 70 milhões de indivíduos infectados por Taenia saginata. Apenas uma breve ilustração de Taenia saginata. Importante reparar a presença das ventosas musculares, o que garante uma interação muito forte, muito intrínseca com o hospedeiro humano. Lembrando que, do ponto de vista diagnóstico da teníase, é difícil, mas pode ser observado a presença de ovos nas fezes, sendo mais comum a observação macroscópica de proglotes. Lembrando que esses ovos, eventualmente, eles podem permanecer retidos na região perianal ou perineal, no caso de Taenia saginata. E esta adesão desses ovos, uma vez que o indivíduo ele apresenta hábitos de higiene inadequados, esses ovos eles também podem ser fonte de autoinfecção, ok? E essa é uma característica muito importante associada à teníase por Taenia saginata. Enquanto o diagnóstico na cisticercose se apoia principalmente em exames sorológicos a partir do soro ou do líquor, mas principalmente a partir da observação de imagens por exames de colonoscopia, tomografia computadorizada e ressonância magnética. O tratamento da teníase basicamente se apoia no uso de praziquantel e da cisticercose,
Também pode ser utilizado para Zicontel, mas muito utilizado o albendazol. Lembrando que, devido às estruturas especializadas de adesão, tanto de tênia sólio quanto de tênia saginata, é muito comum que o Scolex fique aderido no tecido que está sendo parasitado. E esta remoção do Scolex, geralmente, ela é feita por método cirúrgico. Ok? Quanto a Hymenoplepsis nana, agente etiológico da heminolepise, reparem que o verme adulto, geralmente, ele habita o jejuno e o ilho no hospedeiro humano. É o menor e mais comum cestódio de importância na medicina humana, e apenas para uma breve comparação, o verme adulto de Hymenoplepsis nana, ele pode variar entre 3 a 5 centímetros, né? E pode conter entre 100 a 200 proglotes. Os ovos de Hymenoplepsis nana apresentam 40 micrômetros de diâmetro, enquanto a larva cisticercoide, denominada larva cisticercoide, apresenta aproximadamente 500 micrômetros de diâmetro. Esta é a imagem de um indivíduo adulto de Hymenoplepsis nana. Então, reparem a presença do Scolex, a presença do cólon e o estróbilo, com as proglotes imaturas, as proglotes jovens e as proglotes gravídicas. Reparem que as proglotes gravídicas, quando coradas, elas sempre apresentam maior coloração, maior intensidade de coloração, graças à presença dos ovos no interior dessas proglotes. Lembrando que cada proglote gravídica, ela pode conter entre 100 a 200 ovos, e a oviposição geralmente ocorre 30 dias após a infecção. No ovo de Hymenoplepsis nana, podemos observar a presença da oncosfera, que está intrinsecamente associada, né, ao ambiente interno, devido à presença também de um acúlio. Lembrando que os ovos de Hymenoplepsis nana, quando eliminados no ambiente, eles já são eliminados na sua forma infectante. Eles não necessitam de um período de contato ambiental para sua forma, para se transformarem em estruturas infectantes. Crianças são o principal grupo de risco da heminolepise, mas também os adultos podem se infectar a partir da ingestão de alimentos ou de águas contaminadas por fezes humanas, contendo os ovos dos parasitas. Esta é uma larva cisticercoide de Hymenoplepsis nana, que geralmente ela é liberada a partir da eclosão dos ovos. Uma vez que esses ovos eclodem, essa larva cisticercoide, ela migra do intestino delgado, ela migra através do intestino delgado, ela é capaz de romper a vilosidade das células intestinais e ocorre a fixação principalmente nas mucosas do jejunum e também na mucosa ilíaca. Vou ressaltar a informação que eu já passei no começo da nossa aula, não apresenta hospedeiro intermediário, então apresenta 3 modos principais de infecção. Diretamente, entre pacientes, através de creches, instituições de longa permanência, hospitais psiquiátricos, através da autoinfecção externa, quando o próprio indivíduo ele ingere os ovos que ficam aderidos à mucosa perianal, e através da autoinfecção interna, quando ocorre a eclosão do ovo, ainda na luz intestinal, com a liberação desse embrião no intestino e fixação dessa larva cisticercoide nas vilosidades intestinais. E aí, dá origem, ocorre desenvolvimento até o verme adulto. A heminolepise geralmente é uma patologia, uma parasitose assintomática, e os primeiros sintomas associados à heminolepise estão associados à perda de apetite, dor abdominal, diarreia, né, principalmente em crianças. O diagnóstico, basicamente, é um diagnóstico pautado no exame parasitológico de fezes, onde podem ser observados a presença de ovos nas fezes.
O parasitismo ele é considerado intenso quando são observados uma carga parasitária superior a 15 mil ovos de Menolepsis nana por grama de fezes. E esse parasitismo intenso, ele geralmente está associado a manifestações nervosas, como irritabilidade, cefaleia, enurese, né? Principalmente em crianças. Um outro parasita importante associado aos cestódios é o Echinococcus granulosus. Echinococcus granulosus é o agente etiológico da parasitose denominada de equinococose ou também hidatidose. Reparem uma constituição muito simples quando comparado, por exemplo, aos gêneros Taenia e Menolepis. Basicamente, ele é constituído de um escólex, uma região de cólon bastante simples e pouco a região de proglótis. Ok? Basicamente, Echinococcus granulosus adulto, ele é constituído de 3 proglótis apenas. 3 proglótis. Uma imatura, uma jovem e uma gravídica. Né? O que confere um tamanho máximo de verme adulto de 9 milímetros. E, geralmente, habitam o intestino delgado de canídeos, ok? E a larva, o estágio larval, é a principal forma morfológica de parasitismo no humano. A interação com o hospedeiro humano geralmente gira em torno de 5 meses, e durante essa interação com o hospedeiro humano, Echinococcus granulosus é capaz de estabelecer uma taxa de oviposição de 1.000 ovos a cada 2 semanas. Então, reparem que a taxa de oviposição é baixa, quando comparado à Hymenolepise ou à Teníase. Geralmente, na hidatidose, o hospedeiro definitivo são os canídeos, e quando eu falo de canídeos, eu estou falando tanto de animais domésticos quanto de animais silvestres, que geralmente adquirem um parasita a partir da ingesta de órgãos de animais herbívoros contendo a forma larvária. A forma larvária, vamos revisar novamente no início da nossa aula, a forma larvária de Echinococcus granulosus é chamado de hidátide. Apenas um parênteses, uma outra espécie de grande importância, porém na medicina veterinária, também Echinococcus vogelii. Fecha parênteses. Lembrando que o contato de Echinococcus granulosus com o hospedeiro humano ocorre a partir da ingestão dos ovos. Lembrando que os hospedeiros intermediários, nesse caso, são os ovinos e os bovinos. O contato acidental de Echinococcus granulosus com o homem ocorre a partir da ingesta desses ovos. E, neste caso, o homem atua como um hospedeiro intermediário. O hospedeiro intermediário é exatamente o local onde ocorrerá o desenvolvimento dos cistos hidáticos. E como ocorre, professor, esse contato do cão, do canídeo, com o hospedeiro humano? Principalmente o canídeo doméstico. Os cães parasitados, eles contêm ovos de equinococos em várias partes do seu corpo. Desde a cauda, passando pelo corpo, além do focinho e da língua. Então, naquele contato íntimo do tutor com o cão contaminado por Echinococcus granulosus através da língua, do focinho, é que ocorre essa transmissão desse parasita para o hospedeiro humano. Quando o cachorro ele tem o hábito de lamber, de fazer festa para o seu tutor, né? De interagir de forma mais próxima com o seu tutor. E essa é a principal forma de transmissão da hidatidose. Então, os profissionais que têm como hábito laboral o manuseio com esses cães, geralmente são o principal grupo de risco da hidatidose. Então, muita atenção para essa informação na anamnese, quanto à atividade laboral. E principalmente crianças que têm o hábito de brincar com esses cães de forma ingênua, de forma desinformada,
e que, eventualmente, pode sim ocorrer a transmissão de equinococcus granulosos da forma de idade do cão para o hospedeiro humano, principalmente crianças. O cisto idático. O cisto idático, então, é a principal forma de infecção de equinococcus granulosos no hospedeiro humano. E o que seria esse cisto idático? Esta é a estrutura de um cisto idático. O cisto idático, conforme podemos observar nessa ilustração, é uma vesícula unilocular, repleta de um líquido, e esse líquido ele tem uma composição muito semelhante ao líquor. Muito semelhante ao líquor. O que confere uma baixa característica antigênica dessa estrutura. Baixa característica antigênica. Por quê? Porque a composição deste cisto idático é muito semelhante ao líquor, ao fluido licórico. E podemos separar, no interior desse cisto idático, existe a presença de outras estruturas, que são chamadas de cistos secundários. Esses cistos secundários, eles são gerados de forma assexuada, por brotamento. Lembram-se que no começo da nossa aula nós falamos sobre equinococcus granulosos associado à reprodução assexuada? Exatamente associado a esta presença de cistos secundários. Como ocorre? Após a ingestão do ovo, este embrião ele é liberado na luz intestinal. Este embrião é capaz de invadir a parede do epitélio delgado, sendo disseminado principalmente por via hematogênica para o fígado, mas também pode acometer os pulmões, cérebros e também os ossos. Desculpa, eu falei disseminação hematogênica, a principal via de disseminação é a disseminação linfática, ou quando hematogênica, geralmente associado às vênulas mesentéricas. Quanto à formação desse cisto idático, a partir dessa disseminação linfática e, eventualmente, hematogênica, ocorre esse cisto idático a partir da fixação desta larva nos tecidos. Então, esse cisto idático, que é formado nos tecidos, basicamente, ele é constituído de uma idátide que é envolta por uma camada adventícia. E essa camada adventícia é produzida pelo próprio hospedeiro. Diminuindo, assim, o caráter antigênico para reconhecimento dessa estrutura pelo sistema imunitário do hospedeiro humano. Então, a idatidose humana é contraída a partir da ingestão de ovos. Esses cistos idáticos geralmente se desenvolvem no fígado e eles crescem e apresentam uma taxa de crescimento lento, em torno de 1 a 5 centímetros por ano. No fígado, conforme estamos observando nessas ilustrações, eles são responsáveis pelos primeiros sinais da idatidose humana, que são a dor abdominal, exatamente quando os cistos eles se rompem, liberando assim muitos cistos secundários. Pode ocorrer também no pulmão e também, conforme nós estamos observando nessas ilustrações, podem cometer inclusive vias biliares, né? Sendo aí característico de icterícia obstrutiva. Lembrando que o diagnóstico diferencial da idatidose humana, principalmente no tecido hepático, cursa com processo cancerígeno, com hepatoma. Então, muita atenção. Quanto ao exame diagnóstico, o principal a ser utilizado para a identificação da idatidose são exames de diagnóstico por imagem, tanto ultrassom quanto tomografia computadorizada do abdômen, além do raio-x torácico, e não se recomenda a punção. Eventualmente, quando se observa uma massa inserida no tecido hepático, a primeira forma de identificação é: vamos fazer uma biópsia desse tecido. E ao biopsiar aquele tecido, induz a eclosão da idátide e a liberação dos cistos secundários, que são os principais moduladores de inflamação. Então, durante uma suspeita de idatidose, não é recomendado nem dissecção, nem biópsia, muito menos a punção daquele tecido hepático. E quando for fazer punção, se recomenda a utilização de uma agulha bem fina,
o suficiente para não romper a parede do cisto e liberando assim os cistos secundários. Lembrando que o tratamento, basicamente, para os cistos menores é com albendazol e, geralmente, para os cistos maiores se sugere processo para remoção. Pessoal, 3h20 pontualmente, alguma dúvida, alguma pergunta quanto à nossa aula? Pessoal que está em casa, alguma dúvida, alguma pergunta? Uma aula relativamente interessante, muito interessante, com muita diversidade de temas. Esta aula está sendo gravada, vai ser disponibilizada no portal para vocês assistirem com calma, com tranquilidade. E eventuais dúvidas e perguntas, por favor, não deixem de fazer pessoalmente ao professor, ao final das nossas aulas, ou através do chat também, que eu terei uma grande alegria em responder cada dúvida e cada pergunta de vocês. Tudo bem? Gostaram da aula? Pessoal que está em casa, alguma dúvida, alguma pergunta? Gostaram da aula? Acho que não tem dúvida não, professor. Foi interessante a aula? Gostaram? Obrigado, professor, pela aula. Ok. Pessoal, se nós não temos mais dúvida, nenhuma pergunta, eu desejo a vocês uma boa semana de estudos e até nossa próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.